voto secreto. Seu voto somando a verdade. Os futuros prefeitos da região vão enfrentar grandes desafios que ano após ano têm se repetido. Entre os setores que mais vão precisar de atenção está a saúde. Em Ribeirão Preto, pacientes reclamam de erros médicos e da demora nos atendimentos, principalmente nas UBS. São horas de espera. Em Araraquara, o problema também está no pronto atendimento. Muitas vezes faltam profissionais. Paciência tem sido a palavra-chave para os moradores, especialmente para quem aguarda uma cirurgia ortopédica. Até o Ministério Público precisou intervir devido à demora. São 4 cirurgias por mês e 300 pessoas na fila. Em Franca, a situação não é diferente. A Prefeitura abriu uma sindicância para apurar as faltas dos profissionais. Os falsos médicos também trazem preocupação. Uma comissão processante foi instalada no Legislativo para investigar o caso e o prefeito foi acusado de improbidade. Em Sertãozinho, uma greve dos servidores públicos é que prejudicou a população. Consultas acabaram canceladas e pacientes tiveram que voltar para casa sem atendimento. Já em São Carlos, moradores esperam há anos a conclusão de obras que iriam facilitar o acesso à saúde no município. A unidade da família da CDHU está abandonada e virou ponto de drogas. Já o que seria a unidade básica do bairro Santa Angelina serve como abrigo de moradores de rua e criminosos. Obras que trariam mais qualidade de atendimento trazem insegurança à população. Problemas da região que aguardam uma resposta efetiva dos futuros prefeitos. A Prefeitura de Ribeirão Preto esclareceu que no caso de erros médicos, todas as denúncias são apuradas. E quanto à demora, informa que o tempo médio caiu de 8 para 2 ou 3 horas. A Prefeitura de Araraquara informou que abriu o concurso público para resolver o problema da falta de atendimento nas UPAs. Quanto às cirurgias ortopédicas, a Secretaria da Saúde ainda não foi notificada. A Prefeitura de Sertãozinho disse que a previsão é que até a segunda quinzena de julho, a demanda acumulada em função da greve seja regularizada. A Prefeitura de Franca esclareceu que tentou contato com outros profissionais para substituir os que não foram trabalhar. Disse também que haverá desconto nos salários e que abriu sindicância para apurar o caso. Sobre a comissão processante dos falsos médicos, a administração não se pronunciou. Por fim, a Prefeitura de São Carlos informou que as obras das unidades de saúde citadas já foram licitadas para terem continuidade. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o especialista em saúde pública José Sebastião dos Santos. Em São Carlos, o gerente hospitalar da Santa Casa, Eduardo Pramparo. Em Araraquara, o promotor de justiça Álvaro André Cruz Júnior. E em Franca, o delegado regional do CREMESP, Ulisses Minicucci. E você também pode participar por meio da hashtag Jornal da Clube, pelo Twitter e pela nossa página no Facebook. Feta, acho que a pergunta que se faz hoje, e até é necessária para a gente tentar entender, afinal de contas, o que a saúde está precisando para poder andar? Primeiro, separar as coisas. Saúde pública é muito mais do que medicina. Só. É mais, é maior, é mais amplo o campo. Né? Mas ele representa essa realidade uma equação com duas partes. Administração pública, em primeiro lugar. Nós temos uma administração nessa área marcadamente ineficiente de uma maneira geral, com uma ou outra exceção. E o outro componente da equação, uma administração e outra o cidadão, que precisa de mais educação na área de saúde pública. O que nós temos que entender, então, nesse caso, é que quanto mais o cidadão cuidar, o ser humano, cuidar da saúde, menos o poder público tem que cuidar da doença. São dados fundamentais que nós, afinal de contas, acabamos esquecendo. Esse é o problema. Perfeitamente. Como que a gente não se lembra? Deixa eu conversar agora com o especialista em saúde pública José Sebastião dos Santos. Doutor, afinal de contas, será
que o cidadão tem muita proposta para colocar para aqueles que são ainda pré-candidatos, e esses pré-candidatos têm ouvido para saber o que é para a saúde o mais importante? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ribeiro, Golfeto, aos que participem, aos que nos assistem. A população já tem colocado há muito tempo quais são as suas necessidades. E, de certa forma, os candidatos ao executivo, sobretudo no momento da campanha, eles têm conseguido captar essas necessidades. O problema é a hora que eles começam a trabalhar no executivo. Então, sem dúvida, eles vão conviver com 3 problemas crônicos que já são velhos conhecidos de quem trabalha na saúde pública. Nós temos uma gestão pouco voltada para a eficiência e mais para a troca de favores, para manter a chamada governabilidade ou então pagar a dívida de campanha. Então é um problema de gestão, como lembrou um pouco o professor Golfeto. Nós temos um problema com recursos humanos que, em geral, são contratados sem a capacitação para aquilo que é atribuição do município ou até, muitas vezes, em serviços do próprio Estado para entregar. Então, tem falta de recursos humanos e a capacitação também é problemática. E nós vamos conviver com uma insuficiência de recursos. Ela é crônica e ela vai se agravar, porque o governo federal provavelmente vai manter os recursos que tem passado e eles já estão abaixo do que se determina a Constituição. O Estado de São Paulo vai manter o mínimo constitucional que ele tem aplicado, não acredito que haja aumento, e os municípios que já, na maioria das vezes, na nossa região, aplicavam mais do que o mínimo constitucional, vão ter que parar por aí, porque nós não vamos ter orçamento que aguente novos investimentos. Então, precisa focar realmente na gestão do que se tem, dos recursos que nós vamos ter e dar uma reorientada, sem dúvida, no sistema, que ele tem sido orientado, como eu disse, mais por práticas de troca de favor ou, enfim, pagamentos de dívida de campanha para fornecedores, investidores e assim por diante. Em São Carlos está o gerente hospitalar da Santa Casa de São Carlos, o Eduardo. Eduardo, afinal de contas, a gente ouve falar constantemente que os hospitais filantrópicos estão em crise. Os candidatos aí de São Carlos, hoje pré-candidatos, devem debater o que em relação à Santa Casa? Boa tarde a todos, boa tarde, Golfeto. A situação das Santas Casas, rotineiramente, são tratadas como empresas não administradas, né? Bem administradas, o que não é bem verdade. Observe que uma Santa Casa hoje tem 125 anos e está aí feita para durar. Com certeza, o recurso financeiro limitado e as demandas cada vez mais crescentes estarão permeando por essa discussão na Santa Casa com relação à contratualização. Nós já estamos caminhando para um amplo debate para verificar realmente o que a Santa Casa, qual que é a sua competência para poder resolver a sua alta complexidade. Porque hoje, atualmente, os hospitais terciários, como é uma Santa Casa, têm feito muito trabalho que a atenção básica deveria estar atendendo. Por isso que há essa grande demanda, ou muitas vezes até a questão da falta ou a demora na assistência médica. Mas os futuros ou candidatos que estarão permeando com a gente vai passar quais serão as estratégias que a Santa Casa está inserido na assistência da cidade e da região como ela é referência. Em Araraquara está o promotor de justiça Álvaro André Cruz Júnior. Promotor, a justiça tem como apresentar o que para pré-candidatos que depois podem se transformar em candidatos na sua cidade para o problema da saúde? Boa tarde. Boa tarde a todos os entrevistados, ao Roberto, ao Golfeto, a todos os telespectadores. Eu tenho para mim que o mais importante seria os candidatos se comprometerem na não politização da saúde. Como o Golfeto já disse de início, a troca de favores, essa manipulação da saúde não pode ser feita da forma política, e sim técnica, altamente técnica e comprometida. O comprometimento tem que partir desde
a formação dos profissionais que estão trabalhando, o investimento pesado nas unidades básicas de saúde, para a medicina, para a prevenção da doença, que acaba gerando um custo muito maior daquela pessoa que, ao invés de ir na UPA, ela tivesse feito um tratamento anterior, tivesse consultado o médico anteriormente, porque quando ela vai para a UPA, a situação já está agravada, então o tratamento é muito mais caro. E a Justiça tem que fazer o quê? Evitar a judicialização e, sim, sempre tentando abrir os olhos para a formação de políticas públicas coerentes e favoráveis à saúde pública. Vamos a Franca agora. Delegado regional do CREMESP, Ulisses Minicucci. Ulisses, afinal de contas, o CREMESP quer bons administradores para a saúde, técnicos que tenham formação médica para mexer com a saúde. Qual é a preocupação de vocês aí em Franca? Boa tarde, telespectadores da Band. Boa tarde, meus colegas de entrevista. Hoje em dia, a saúde pública não pode mais ficar refém de profissionais amadores. A saúde pública numa cidade grande como Franca, ela tem que estar na mão de gerentes com especialização em administração de saúde, porque é muito complexo o atendimento. Então, disse já o promotor de Araraquara, eu estava ouvindo, que a saúde não pode ser politizada. É exatamente isso. Se você colocar a saúde na mão de técnicos que seja da saúde, evidentemente o gerenciamento vai ser de uma maneira ampla, restrita e conduzida para a saúde, não para a política. O que tem acontecido normalmente é que os governantes eles têm que calar a população. Então, o que eles fazem? Eles arrumam um monte de atendimento sem profissionalização. Então, para dizer assim, olha, tem atendimento, tá, o médico está lá, a unidade básica está funcionando, mas assim, e o atendimento? E o comprometimento desse médico com a população? Onde que existe? Então, isto é a falta de hoje. Às vezes nem é estrutural, a falta é de pessoa humana, tanto para administrar quanto para tocar a saúde. Feto, uma coisa que está chamando a atenção é que a gente talvez não encontre administrador, prefeito, pré-candidato, depois candidato eleito, para mexer com a saúde. Há um dilema grande. Afinal de contas, esses pré-candidatos, eles têm cara de que vão saber administrar a saúde? Não. Eu acho que o problema... A sua parada foi boa. Olha, Roberto, políticos lideram pessoas, técnicos lideram projetos. Mas se o prefeito não souber, aí não eu quero ver. Pois é tal história. Aí nós voltamos... Não é o prefeito, é o eleitor. Tá. Mas aí o problema é político. E é rigorosamente isso. Então nós ficamos com o liderando pessoas e lembrando sempre que nesse binômio saúde e administração da saúde, contribuinte, embutido no cidadão e o próprio governante, o que nós temos que entender é que o mercado, a equação é o seguinte, o mercado até onde for possível e o Estado até onde for necessário. Esse é o aspecto fundamental. Governar é envolver a sociedade na tarefa difícil de construção do futuro. Agora, o político cuida do presente. Projeto. Quando só fez um projeto de lei, qualquer projeto é uma projeção, para frente. A marcha para diante. A palavra latina é porro, P-O-R-R-O, que nós usamos com um sentido negativo de porra, esperma, quer dizer, para frente. Isso quer dizer a marcha pró ou a marcha ré. Nós precisamos lembrar que o projeto é obra do técnico, que cuida do futuro. Mas o político é imediatista, por causa da nossa cultura. A cultura é feita de hábitos. E essa tarefa é uma tarefa difícil exatamente por isso, porque o político pensa no presente. São os políticos excepcionais. O estadista, por exemplo, que no presente constrói o futuro. Mas é muito difícil, porque ele é irmão do empreendedor,
do profeta e o terceiro é rigorosamente o próprio político estadista, nessa condição. Mas é muito difícil, porque essa tarefa chega exatamente no momento em que as famílias, pesquisa que foi feita, quando melhoram de renda, elas querem, em primeiro lugar, ter casa própria, segundo lugar, ter um carro na garagem, terceiro, um plano de saúde. Essa é a brecha que deve ser aprovada. Começar a transferir do Estado para a sociedade. Fica mais barato, diminui o clientelismo focalizado muito oportunamente e nós começamos a construir o futuro com o pé no setor privado, porque o Estado, nos termos que está, não só apenas é o passado, o Estado é o atraso. Em Ribeirão Preto está o especialista em saúde pública José Sebastião dos Santos. Doutor, como é que é possível equilibrar as necessidades que crescem a cada dia que passa no setor da saúde com a boa administração? Afinal de contas, formamos ou não formamos o administrador da saúde? O prefeito que vai postular o cargo deve saber. Eu acho que o sistema de educação e saúde ele tem formado profissionais que conseguem trabalhar com as boas políticas públicas de saúde. E eu fico feliz porque nós vemos que nessa discussão nós temos inclusive pessoas que vêm que estão ligadas a diferentes instituições, mas o diagnóstico é muito parecido. Quer dizer, ao invés de fazer política de saúde, o pessoal tem feito muita politicagem. Então, os bons administradores que conhecem os bons projetos e a estrutura, o processo para tocar esses projetos, têm muita dificuldade de se aproximar desse universo da politicagem. Porque, sem dúvida, você vai colocar a sua expertise, a sua experiência num projeto que não é de política de saúde, sim de politicagem. Então, você acaba, de certa forma, ficando desmoralizado. Eu vejo muitos colegas ex-secretários que falaram, não dá para ficar mais de 1 ano, 2 anos, porque nós temos que compatibilizar demandas do universo da politicagem com a política de saúde, isso é incompatível, né? Então, nós temos, sim, profissionais e precisariam realmente da população ficar muito atenta ao currículo de quem vai ocupar o legislativo e executivo, para ver se essa pessoa, ao longo da sua trajetória, tem um compromisso com as políticas sociais. E isso envolve não só a saúde, como foi dito inicialmente pelo professor Golfetto. Nós precisamos, para ter boa saúde, nós precisamos ter uma boa educação, uma boa infraestrutura, cuidar bem do meio ambiente. É um conjunto de ações que, de certa forma, vão garantir uma boa assistência à saúde, né? Volto a São Carlos. Gerente hospitalar da Santa Casa de São Carlos, Eduardo Pramparo. Eduardo, os pré-candidatos que forem procurar por vocês para conversar, o que vocês gostariam de falar para eles? Por gentileza, né? Nos paguem em dia, paguem aquilo que custe, né? E façam uma auditoria de forma coerente, que faça uma regulação da assistência de forma efetiva, que tenha um sistema de informática onde seja consolidado toda a informação do paciente no município, na microrregião, porque a gente observa que há um retrabalho constante na saúde, né? Que o paciente vai e volta deveras e muitas vezes cada dia em situação pior do que chegou. E o custo hospitalar, que é uma infraestrutura de alta complexidade, com recursos humanos instalados, equipamento instalado, muito caro. Então, o que acontece hoje, sem essa demanda e sem essa organização em termos de sistema de informação, como já foi falado, recursos humanos na ponta, na rede, antenado, leia-se recursos humanos, equipe multiprofissional, não estou falando só de médico, porque a saúde é ampla. Né? E também tem um contrarreferenciamento adequado, que depois que o paciente saia do hospital, para onde que ele vai? Porque, infelizmente, diversas vezes o paciente fica perdido no sistema sem um acompanhamento. O que acontece? Volta ele para o hospital, volta a retrabalho, volta novo investimento, não há orçamento que aguente, né? Em Araraquara está o promotor de justiça Álvaro André Cruz Júnior. Promotor, afinal de contas, de que maneira o Ministério Público pode chamar
esses pré-candidatos que depois vão se transformar em candidatos para ouvir. O que vocês estão pensando da saúde? Qual é a proposta de cada um? É possível isso? Sim, teoricamente é possível, embora nós não queiramos, eu pessoalmente entendo que não é correto nós tentarmos injerenciar na campanha, na plataforma política de cada um deles, mas é uma exigência que há de ser feita tanto pela população quanto das autoridades públicas, todas elas. Essa visão da não politização da saúde, que todos nós concordamos, os entrevistados e vocês também, pelo jeito, da não politização, é muito importante. A parte técnica, a resolutividade de cada unidade de saúde, de cada equipamento de saúde, nós precisamos sempre alertar isso e fazer uma programação para termos uma boa saúde para 10 anos e não ficarmos apagando incêndio, como foi o caso da dengue do ano passado, que tivemos aqui em Araraquara perto de 9.000 casos. Esse ano baixou, felizmente, para 1.400, em torno de 1.400. Então, nós estamos só apagando incêndios, só lutando para matar um leão por dia. E não é por aí, nós precisamos fazer um planejamento para longo prazo, com responsabilidade e ética na política. Isso nós precisamos cobrar. Não só o Ministério Público, não só a Defensoria Pública, todos nós, judiciário, população, comércio, todo mundo que paga imposto. Volto a Franca, delegado regional do CREMESP, Ulisses Minicucci. Ulisses, CREMESP é um órgão que tem força para ouvir e interferir em várias coisas ligadas à saúde. Em Franca, a atitude que o CREMESP toma a partir de agora, perto das eleições, dá já para definir? Olha, o CREMESP não tem essa atitude de participar de eleições e nem de participar de campanhas. O CREMESP pode formular propostas, né? Porque o CREMESP tem uma finalidade principal, que é a fiscalização do exercício profissional da medicina. O que nós podemos dizer é que a gente pode participar dando sugestões, mas o que acontece, de uma maneira geral, é que hoje em dia é mais fácil abrir um cômodo comercial do que uma faculdade de medicina. Então, tem faculdade de medicina espalhada por todos os lugares, principalmente aqueles que são impróprios para isso. Resultado disso é que os médicos vão se formar e não vão ter residência médica. Então, a residência médica, que é fundamental, hoje o número de vagas é a metade ou menos da metade do que o número de egressos das faculdades. O que acontece hoje já tem cursinho para a pessoa entrar numa residência médica. Então, a maioria desses médicos, eles não fazem residência e entram para o serviço, geralmente no serviço público, sem experiência para isso. Então, o que acontece na realidade é que esses médicos que chegam sem experiência é que trazem os problemas de atendimento. Então, o que era preciso que nós lutássemos no problema estrutural, desde o começo, impedindo que se criem faculdades em locais onde não possam ser criadas, que exista residência para todos os médicos. Eu acho que o poder público pode trabalhar nesse sentido. Eu acho que esta seria a melhor sugestão que nós pudéssemos dar. Perfeito. Eu vou voltar a conversar 2 minutinhos com o doutor José Sebastião dos Santos, porque o doutor falou um negócio ali atrás, que ele conversa com ex-secretários e tal, e ninguém quer pegar essa bucha de ser secretário da saúde. O senhor foi secretário da saúde também. O senhor não voltaria a pegar uma bucha desse tamanho, doutor? Olha, eu sou um servidor público, né? Se me impuserem, mas eu pessoalmente não tenho nenhum interesse em voltar. Foi uma experiência muito pesada do ponto de vista pessoal, né? E nós tínhamos, inclusive, na própria secretaria, projetos assim muito interessantes, mas faltou sem dúvida apoio político, tanto do executivo e uma oposição feroz do legislativo por aquelas razões que eu já disse no início. Então, eu não voltaria, eu já disse que eu tenho assim, a maior disponibilidade como servidor público de apoiar, de auxiliar projetos, mas ocupar a posição de secretário, não voltaria.
Me desculpe até ter feito essa indagação ao senhor, porque é importante a gente ouvir de quem participou com competência e sofreu pela competência que tem por aquilo que é incompetência na administração pública. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o especialista em saúde pública José Sebastião dos Santos. Em São Carlos, o gerente hospitalar da Santa Casa de São Carlos, Eduardo Prampeiro. Em Araraquara, o promotor de justiça Álvaro André Cruz Júnior. E em Franca, o delegado regional do CREMESP, Ulisses Minicucci. Golfeto, quem é que pode interferir na administração do sistema de saúde, depois de tudo que nós ouvimos aqui? A opinião pública, em primeiro lugar. Agora, nós temos que aprender um pouco mais cuidar da saúde, porque quanto mais nós cuidamos da saúde, menos nós tratamos da doença. Esse é o aspecto. Vamos aprender com o pai da medicina, aliás, o deus da medicina, Esculápio. Bonito o nome, né? Ele tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhas. Higi, que era saúde, que começava com a higiene, com a limpeza. Tá. E a outra filha que cura tudo. Um remédio, panaceia. As 2. Mas é preciso cuidar da higiene, em primeiro lugar. E do saneamento básico, que é uma função tipicamente do poder público. E há as maneiras de se preservar a saúde. Vacinas, que não são apenas uma forma de prevenir uma doença do ponto de vista material. Existem vacinas imateriais, por exemplo, caminhadas, como os médicos aconselham, acabam indicando obesidade, uma das formas, orex em grego quer dizer apetite, desejo, anorexia, a falta de apetite, engordar demais, também o excesso de obesidade. Então, cuidar. Quanto mais se cuida da saúde, menos se precisa tratar de moléstias e de doenças. Esse é o aspecto de economicidade e o aspecto, mas que começa sempre com a educação, com cuidado. Cuidado é isso. Eu me lembro sempre do queijo curado. Cuidar é cura. Como é que é o queijo curado? O queijo curado, ele não estava doente. Não, ele foi cuidado e, portanto, não apodreceu, não estragou e pode ser consumido. Esse é que é o aspecto fundamental, que eu acho que nós dependemos, em primeiro lugar, de pedir ao cidadão que exerce a sua função de cidadão, exerça a sua cidadania, em primeiro lugar, tomando informações. Depois, com médico, com pessoas que, afinal de contas, são preparadas para isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço a sua colaboração, Roberto, como sempre. Muito obrigado, viu?